seguinte, queria propor para vocês, Marcelo, Silvana, William, Edilene, você ouvinte que está aí acompanhando o Conversa de Geração, nesse dia 30, hoje e amanhã, dia 31, a gente fazer uma espécie de retrospectiva de alguns assuntos. Eu queria propor para vocês, hoje a gente falar um pouquinho de política e amanhã a gente falar um pouquinho de economia, situação bem complexa, inclusive, nesse final do ano. Para falar de política, eu acho que a gente não pode deixar de falar das eleições de 2024, né? Afinal, daqui a pouco, depois de amanhã, na quarta-feira, políticos aí pelo Brasil todo vão tomar posse, uns com reeleição, outros novos prefeitos. Fato é que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, é o que era vice-prefeito, mas foi reeleito, virou prefeito e se reelegeu. Em Contagem também, uma reeleição. Em Nova Lima também outra reeleição. Em Betim praticamente uma reeleição, né? Segue ali o indicado de Vitório Medioli à frente da cidade. Fato é, Edilene Lopes, deixa eu começar com você essa história. Um ano de eleições que movimentou muito, não só Brasília, né? Com os políticos ali indicando ou até se afastando para se candidatar, mas movimentou, acima de tudo, os moradores, né? Das cidades. É uma eleição que acontece muito perto das pessoas. Exatamente, Júnior. Aqui em Brasília acontece um movimento interessante em anos de eleições municipais, porque deputados federais, que normalmente são presidentes de partido, se licenciam para dar espaço àqueles deputados que são suplentes, para que eles possam fazer algo e mostrar para a população durante a campanha. Então, se a gente reparar, muitos candidatos a prefeito em Minas Gerais ficaram por um tempo, 3, 4 meses aqui na Câmara dos Deputados, para terem visibilidade e terem o que anunciar nas suas campanhas. Esse é um movimento que acontece em todo o Brasil, é uma praxe, não é só Minas Gerais, mas é um movimento da política que acontece bastante. E como você disse, sim, eleições municipais mobilizam muito os sentimentos da população, porque o prefeito é aquele político, chefe de executivo que está mais perto da sua comunidade, porque nós temos prefeito, governador e presidente da República. Quem está ali pertinho, em termos de executivo, é o prefeito, e mais perto que ele é apenas o vereador, porque normalmente, embora a eleição não seja distrital, vereador é um líder comunitário, é uma pessoa que está mais perto, então é aquele que está muito próximo do cidadão. E Minas Gerais tem 853 municípios, ou seja, tem municípios que são muito pequenos. Então, isso deixa o prefeito ainda mais perto da população, e aí tem um risco grande. Tem cidade que quase todo mundo é lotado na prefeitura, ou seja, a política não é só uma questão de escolha coletiva, é escolha individual por seus próprios cargos. Isso acontece muito em Minas Gerais, que tem muitos municípios pequenos. E sobre a eleição municipal, acho que o grande recado foi que está ocorrendo uma despolarização no Brasil. Os partidos de centro alavancaram o número de prefeitos, o PSD foi líder nacional e também líder em Minas Gerais, a direita cresceu um pouco e a esquerda cresceu menos. Mostra que os polos, os opostos, estão ficando um pouco mais fracos e que o eleitor está ficando um pouco mais moderado. Pode ser um recado para 2026, que talvez aquela famosa terceira via, ou um candidato mais centrado, de centro-direita, provavelmente tenha chances ao competir em 2026, diferente do que aconteceu nas duas últimas eleições presidenciais, Júnior. Ô William, a Edilene falando dos vitoriosos, eu também acabei citando os vitoriosos, né? Os prefeitos que vão assumir a partir do dia 1º. Mas nessa eleição, ela, pelo menos aqui em Belo Horizonte, ela teve um caldo muito diferente. Sim, tem muitas pessoas que saíram vitoriosas dessa história, muitos políticos que saíram vitoriosos, mas alguns saíram bem derrotados. A gente pode começar, por exemplo, me parece que é o mais emblemático, essa junção meio estranha que foi a junção de Zema e Calil, que eram até então adversários, inclusive foram adversários na campanha para governo do estado. Calil entrou nessa campanha de Mauro Tramonte como se fosse ali, ou não, como se fosse não, ele foi, né, o coordenador até. Deu aval para a campanha. Assinou e tentou e coordenou durante muito tempo, né? Mas acabou com o candidato não conseguindo ir para o segundo turno, muito pouco votado, desidratou muito ali no final. E por falar nisso, acho que a gente não pode deixar de citar, ainda levou nas costas ali um problema com a justiça, né? Com aquela história lá da produtora, cobrando do partido, do ex-prefeito, mais de R$1 milhão por causa de serviços que teriam sido prestados e não pagos na campanha. Tem vitorioso, mas tem derrotado nessa história também nesse ano, né? Não é só essa pesquisa não, sabe, Júnior? E você não é 1 milhão. R$1.239.401,16, né? Para além daquele problema do Ministério Público que denunciou ele por corrupção passiva em função de uma campanha, de uma pesquisa eleitoral no valor, se não me falha a minha boa memória, de R$60 mil.
Eu acho que isso traz, é claro, um grande aprendizado para a gente. É a primeira vez que eu acompanho de perto. É a primeira vez que eu acompanho a eleição em Belo Horizonte, e quando eu vejo esses personagens, né, que assumem um certo protagonismo e aparecem como os donos da política aqui, eu vi, né, um ex-prefeito se desfacelar no meio político, um cara que tentou de alguma forma emplacar um candidato que era líder em todas as pesquisas e que não teve a oportunidade de responder a um repórter uma provocação. Ele silenciou esse candidato. A partir daquele momento, esse candidato começou a se desfazer, né? E a perder, porque todo mundo entendeu que na verdade era uma marionete. Ele estava a serviço de um determinado grupo. E aí que a gente tem que começar a prestar bastante atenção nesses personagens que aparecem, né, que estão ali para ter o poder e no fundo, quando você vai buscar o histórico, isso a gente não pode esquecer. A gente está falando da cobrança de dívida, né, de você misturar o que é público com o que é privado, você contratar uma coisa por trás, por debaixo dos panos, né, apresentando, fazendo corrupção. E isso a gente não pode admitir se a gente está querendo uma cidade organizada, um estado organizado, e entender. Eu acho que está na hora da população, na hora que começa a ver a propaganda eleitoral, olhar para esses personagens e entender qual é a real vontade deles, se é em prol da população ou do seu próprio bolso, do seu próprio interesse. Silvana, você quer falar dos derrotados ou dos vitoriosos aí? Ou quando você olha no retrovisor para essas eleições esse ano? Mais ou menos meio a meio. Aqui em Belo Horizonte foi um negócio muito interessante, né? Porque nós tivemos o Tramonte que saiu na frente, assim, arrasadoramente, mas quando as pessoas começam a verificar realmente, claro, ele tem uma audiência muito grande, né? No programa que ele faz já tem bastante tempo, ele é um cidadão engraçado, brincalhão, e é deputado estadual, né? Não diz que não é tão frequente, mas é um deputado estadual. Repete isso. Dizem que não é tão frequente, foi isso ótimo. É o que o pessoal falou na campanha, né? Foi um dos temas utilizados na campanha, de que ele não frequentava muito a Assembleia, etc. Tal. Eu realmente não acompanho. Muitas das votações acontecem no momento que ele está apresentando o programa. Essa era a crítica, né? Exato. Então, muito querido, mas veja bem, ele não é de Belo Horizonte, o sotaque dele é do sul de Minas, ele é lá de Poços de Caldas. Então isso eu achei um negócio bem interessante, porque a despeito do apoio que ele teve, do Calil, que foi muito bem votado em Belo Horizonte na última eleição dele, né? Aliás, quem votou nele tinha até a sensação de que ele não sairia, que ele permaneceria, mas ele optou pelo governo do estado e se lascou todo. Enfim, e para falar do Fuad, que a contrário senso, é de Belo Horizonte, tem uma vida voltada para Belo Horizonte, trabalhos prestados aqui. Então a gente viu que a população belo-horizontina realmente na hora ela optou por um síndico da cidade que fosse alguém conhecedor da cidade. Isso aí me chamou bastante atenção. Marcelo, nessa proposta que eu fiz para vocês aqui de olhar um pouquinho para trás, olhar para o retrovisor, afinal que a gente tá olhando no para-brisa já, né? Porque os prefeitos tomam posse já no dia 1º. Eu queria falar com você um pouquinho dos vitoriosos, queria também falar desses derrotados. Não tem como falar de outra forma que Zema também sai derrotado dessa história, afinal indicou o vice naquela chapa, né? Mas o Calil, deixando o vice, que acompanhou ali durante muito tempo, e indo para essa campanha, me parece que realmente foi o mais derrotado dessa história toda. Em BH eu acho que foi o mais derrotado, viu, Júnior? Eu acho que tem 2 pontos que dá para ser bem otimista, né, com essa eleição de 2024, 2 aprendizados que ficaram nessa eleição que eu acho que são pontos pra gente considerar positivos. Eu acho muito essa questão que a Edilene trouxe, né, do fim da polarização, ou pelo menos redução da polarização, é bem interessante. Tanto Lula quanto Bolsonaro não conseguiram eleger todos os seus nomes, né? Eles tiveram dificuldade até, principalmente quando foram pro segundo turno. Eu acho que isso mostra como que a gente tá ficando, o brasileiro de forma geral tá ficando cansado dessa briga entre PT e entre direita e esquerda, e o centro vem ganhando mais espaço. Acho que isso pode ser positivo, já pensando até em 26. E outro ponto que eu acho que vale destacar é uma palavra que para mim chama atenção muito nessa eleição, e aí envolve o Calil, envolve o governador Romeu Zema, envolve muitas lideranças aí do PSDB, que é a questão da coerência. O eleitor agora está cobrando muita coerência de seus candidatos. Então não adianta, em uma eleição, o candidato X falar muito mal de um partido e depois vai lá e se junta a ele e achar que o eleitor vai esquecer isso.
Em Belo Horizonte a gente teve, por exemplo, em 2008, um caso do Aécio Neves e do Pimentel que se uniram, né, para eleger o Márcio Lacerda. O Aécio do PSDB, o Pimentel do PT, os dois brigavam muito, os dois partidos eram inimigos. E aí se uniram e conseguiram eleger com facilidade até, né, o Márcio Lacerda primeira vez, na segunda vez. Agora não. Agora a gente vê que a união do Zema e do Calil, que eram inimigos até há 2 anos, não teve o mesmo resultado nas urnas. O eleitor está cobrando cada vez mais coerência dos políticos. Quem quer ser eleito, não dá para falar uma coisa em 1 ano e daqui a 2 anos mudar completamente. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes e também a defensora pública Silvana Lobo.